Que ele virá. É ele, é ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Boa noite, graças e paz, queridos, tudo bem? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá quente hoje, né? Deus abençoe a vida de vocês. Estamos iniciando hoje mais uma imersão, tá? É um tempo de instrução, é um tempo de ensino. A gente gosta de deixar claro que a imersão não é um culto, né? A imersão é um estudo aprofundado de algo. Algo que o Senhor já tem falado conosco, já tem um tempo, e Ele vem sempre falando, sempre nos dando direcionamentos. Então eu quero compartilhar com você esse tempo. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Quero convocar você para a gente poder orar. Vamos orar junto? Para a gente poder começar, vamos lá? Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade, por esse tempo. Muito obrigado, Pai, por essa quinta-feira. Tu sabes quem nós somos. Tu sabes a realidade de cada um. E agora nós estamos aqui, conectados contigo. Alguns ainda estão em trabalhos, outros estão impossibilitados, mas tu sabes o desejo do nosso coração. Que essa palavra hoje possa ir de encontro à nossa realidade. E com clareza de entendimento possamos absorver, buscar, ter entendimento da tua palavra. Fala conosco nessa noite, abençoa a vida de cada ouvinte e aqueles que verão posteriormente, que eles também sejam abençoados e com um tempo de clareza, porque quando eu tenho clareza da tua palavra, eu me movo da forma correta. Fala conosco nessa noite, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o único Redentor e Salvador das nossas vidas. Amém, Deus. Amém. Amém, queridos. Graças, paz. Já saudei boa noite aí com alguns irmãos. Vamos lá. Abre a sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre motivação, né? Estamos vivendo aí dias onde você olha e fala assim: poxa, eu me sinto desmotivado. Quem nunca se sentiu desmotivado? Né? Só que a gente precisa aprender algumas coisas. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos instruir. Porque quando nós aprendemos qual é a nossa real motivação, de onde vem a nossa motivação, nós aprendemos e entendemos várias circunstâncias. E essas circunstâncias não nos paralisam mais. Eu não sei se você já ouviu, algumas pessoas falam assim, principalmente no ambiente de trabalho: pô, tô me sentindo desmotivado. A motivação é muito necessária em todas as áreas da nossa vida. Na área emocional, na área espiritual, área financeira, na área conjugal, na área familiar. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção para você nessa noite. Quando eu tenho clareza do que é motivação para nós que somos filhos de Deus, para nós que fomos resgatados pelo Senhor, para nós que aceitamos a Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida, quando a gente tem clareza de entendimento do que é a motivação, nós nos movemos da forma correta. E eu estava lendo um livro, O Deus que Destrói Sonhos, né? E o tema às vezes Deus que Destrói Sonhos, do Ricardo Bibo. O tema às vezes pode assustar, pode você falar assim: não, o meu Deus é o Deus que realiza sonho. Não, o meu Deus é o Deus que traz a existência, aquilo não existe. Sim, esse é o nosso Deus, perfeito, esse é o nosso Deus. Só que se nós estivermos com a motivação errada, tudo sai dos trilhos. Então nessa noite eu quero convidar você.
Se você puder, pega um papel, pega uma caneta. Se não, anota na tábua do seu coração, para que eu e você possamos entender qual é a importância da motivação correta nesses dias. Amém? Vem conosco. Colossenses capítulo 3, verso 24. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Eu vou ler novamente, eu estou lendo na versão, deixa eu abaixar aqui. Eu estou lendo na versão NVI e eu vou ler mais uma vez, para que a gente receba essa porção que é muito forte, irmãos. Tudo que fizerem, eu e você, os nossos filhos, nossa família, a nossa igreja local, aonde nós servimos, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, e sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, mas eu gostaria de chamar a existência, chamar você a atenção agora para compreender a importância correta de se ter a motivação certa nesse tempo, né? A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Aí talvez você diga assim: pastor, mas confiança é uma coisa, a motivação é outra, correto? Só que a gente precisa entender, porque se nós tivermos a motivação certa, a nossa confiança não será abalada em tempo onde o mundo está sendo abalado. Eu vou repetir pela segunda vez. Se nós tivermos a nossa motivação correta, clara, a nossa confiança em Deus não será abalada no mundo num tempo onde coisas estão sendo abaladas. Vamos lá. Mas para a gente primeiro saber, antes da gente entrar no âmbito espiritual, eu gosto de trazer nesse tempo de imersão uma clareza sobre o âmbito natural, para a gente poder, que é um tempo de aprofundamento. Então vamos lá, o que é motivação? Eu fui procurar saber em alguns livros, no Dr. Google, né? O que ele nos aponta sobre motivação? Motivação é um conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade. Olha como é lindo a definição. É um conjunto de processos que dão ao comportamento do indivíduo, do ser humano, uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento. É o ato, o efeito de motivar. Então o que eu entendo por motivação? Motivação é necessário porque faz parte do processo do comportamento humano. A motivação faz parte. A motivação, meus queridos, é um elemento essencial para desenvolver o ser humano. Ei, estou falando com homens e mulheres aqui. A motivação é um elemento essencial no desenvolvimento do ser humano, independente da tua faixa etária, independente da tua etnia, da tua condição social. A motivação é um dos elementos essenciais para que a humanidade se desenvolva. Sem motivação, é muito difícil cumprir as tarefas que nos são dadas. É ou não é, querido? Sem motivação, uma pessoa desmotivada, ela não produz. Uma pessoa desmotivada, ela não tem ânimo. Uma pessoa desmotivada, ela não sabe aonde vai chegar. Ela sabe o que tem que fazer, mas ela não sabe aonde vai chegar, nem como chegar e nem se vai chegar. Porque lhe falta o quê? Motivação. E quando a gente olha para esse tempo, né? O que motiva a humanidade? Pô, pastor, o dinheiro motiva. Motiva. Um salário melhor não motiva? Motiva. Né? Você tem uma qualidade de vida melhor? Motiva? Motiva. O que motiva? Viagens motivam? Viagens motivam. Bens, poder conquistar bens, adquirir bens, você poder realizar sonhos, você trazer existência desejos, você olhar e falar assim: poxa, eu quero estar numa situação melhor do que eu estive antes, do que os meus pais, do que eu não quero passar porque aquilo que eu já passei antes.
Isso pode te motivar, isso pode te motivar. Só que quando eu falo na visão do reino, da visão de Cristo, o povo de Deus só pode ter uma motivação. Sabe o que nos motiva, querido? É a eternidade. É saber que Jesus morreu para nos garantir na eternidade com Ele. O que nos motiva é entender que Cristo nos é suficiente. Eu vou repetir porque eu não estou preocupado com o número de pessoas que estão conectadas. A minha maior preocupação é levar a palavra de forma clara. O que nos motiva é saber que Cristo é suficiente. Porque nós estamos vivendo tempos de muita idolatria, hipocrisia, incredulidade. E aí quando a gente olha para Cristo, talvez muitos, Cristo não é suficiente. Porque de vezes você está na igreja servindo a Deus, você está na igreja ali se dando pela obra, mas aquilo talvez não seja suficiente porque lhe falta um reconhecimento humano. Porque lhe falta um elogio, lhe falta um aplauso, lhe falta uma placa, uma medalha, uma posição. E aí quando nós vemos que Cristo não está sendo o suficiente para a igreja nesse tempo, mas isso precisa ter clareza. Porque essa é a mensagem que o inimigo quer passar para a igreja, que Cristo não é suficiente para a igreja. Mas quando eu tenho clareza de entendimento e eu conheço quem é o meu Pai e eu vivo para Ele, eu entendo que a mensagem que o diabo quer passar não é a mensagem verdadeira. A mensagem verdadeira é Cristo é suficiente. Sabe, meu irmão, você pode perder pai, mãe, filho, filha, irmãos. Você pode perder dinheiro, emprego, casa. Você pode perder todo mundo. Mas tendo Cristo, Cristo te é suficiente. E talvez você fale assim, poxa, o senhor está falando essa palavra porque o senhor não sabe a minha vida. É porque é muito fácil quem está do outro lado falar. Porque não vou falar para você, irmãos. Eu também tenho sonhos. Também tenho sonhos que não realizei. Eu também tenho desejos que não conquistei. Eu também vi várias coisas, vivo ainda várias situações. Mas quando a gente tem um entendimento da palavra, e a palavra nos garante que Cristo nos é suficiente. O que eu estou falando aqui não é antibíblico, é bíblico. A Bíblia diz que Cristo é suficiente, porque nele eu tenho tudo. Nele eu tenho o acalento, nele eu tenho o afago, nele eu tenho o amor, nele eu tenho o relacionamento, nele eu tenho a mão estendida, nele eu tenho a provisão, nele eu tenho a justiça, nele eu tenho o suporte, nele eu tenho a cura, nele eu tenho a vida. Então, quando eu olho para sob essa perspectiva bíblica, Cristo me é suficiente. A Bíblia é real, irmãos. A Bíblia não precisa ser atualizada, é bíblico. A Bíblia, ela é linda. Cristo nos é suficiente. E quantas vezes nós estamos numa igreja, estamos num ministério e achamos que aquilo não nos é suficiente. Por que nós estamos achando isso? Porque às vezes nós estamos na igreja, servimos a igreja, mas os nossos olhos saíram do propósito. O fato de servir a igreja, de estar na igreja, não nos isenta de passar por lutas e por dores. Uma vez eu falei isso lá na casa, o deserto que passamos às vezes nos leva a ter um tempo de esquecimento e esquecer o nosso propósito. E muitas vezes murmuramos porque esquecemos da nossa posição e valorizamos a nossa condição. Ei, mas eu quero falar para mim e para você que está aí assistindo nessa noite, meu irmão, o que vai te motivar não é aquilo que Deus pode fazer por você. O que precisa te motivar não é a cura que você precisa. O que precisa te motivar a servir a Deus não é o livramento que Ele pode te dar ou está te dando agora, hein? O que te motiva a permanecer na fé não é porque Deus ele pode resgatar e restaurar o teu casamento, a tua casa, ou é aquilo que Ele está retirando da tua vida agora. Você precisa ser motivado pela palavra, e a palavra nos mostra quem Ele é. E isso nos é suficiente.
Porque tem muita gente que está servindo a Deus, mas não sabe quem Ele é. E eu volto a dizer, se você sabe quem Deus é na tua vida, isso te é suficiente. E eu vou falar, vou provar para os irmãos, às vezes, nós estamos levantando altares, levantando bandeiras para pessoas, para homens, para mulheres, porque por causa da faixa etária, porque homens e mulheres que nós temos um carinho, temos um respeito, homens e mulheres pelo qual nós olhamos e vemos a mão de Deus agir, mas irmão, em nome de Jesus, o mesmo Deus que levanta homens e mulheres, levantou a você. O mesmo Deus que fez no passado, está fazendo agora e vai fazer de novo. O que me motiva não pode ser pessoas. O que me motiva a permanecer no caminho é quando eu entendo quem Ele é. Porque quando eu estou motivado a estar a servir a Deus, a estar numa igreja local por uma pessoa, quando essa pessoa ela sai de cena, eu saio também do ministério, eu abandono, eu começo a definhar espiritualmente, sabe por quê? Porque a minha motivação estava na pessoa e não no Criador, no dono da igreja, no dono de todas as coisas. Com bastante carinho eu quero falar para você hoje. Existem pessoas que têm capacidade de se motivar e de se desmotivar. Existem pessoas que têm a automotivação, já acordam daquele jeito. Mas existem pessoas que a motivação ela está intrínseca. Sabe o que é aquela motivação intrínseca? É aquela motivação que está atrelada ao ambiente, aquela atmosfera. O ambiente, a atmosfera onde a pessoa vive. Tem gente que vive num ambiente tão acolhedor que ela é motivada a ser acolhedora. Mas tem gente que vive num ambiente tão ruim que ela está desmotivando. E eu quero falar para você hoje. A nossa motivação não está atrelada ao ambiente. A nossa motivação está atrelada a uma certeza de quem Ele é. Sim, Ele é aquele que abriu o mar vermelho. Sim, Ele é aquele que chegou para um homem falho, um homem pecador, um homem que matou, um homem que acertou, que errou, um homem imperfeito. Ele chegou para ele e disse assim: ei Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim. Então eu estou te levantando para ir para aliviar o meu povo. Sabe, irmãos, é sobre isso. Não é sobre aquilo que Deus pode fazer, é sobre quem Ele é. Ele é aquele que ouve. E Ele é aquele que faz o milagre em silêncio. Ele é o único que trabalha com a porta aberta e trabalha também com a porta fechada. É sobre quem Ele é. Sabe, a nossa motivação precisa estar nele. Entender quem Ele é. Ele é aquele que não depende de matéria-prima para nada. Sabe, para Deus poder criar o mundo, Ele não dependeu de matéria-prima. Para Deus poder livrar a tua família, para Deus poder salvar, restaurar e mudar a tua sorte, Ele não depende de ajuda humana. Que Deus é esse, sabe, irmãos? E a gente tem que ter uma clareza de que Deus é esse, que Ele não depende de ajuda de ninguém para poder nos dar o escape. E às vezes nós valorizamos aquilo que Ele pode fazer e não aquilo que Ele é. Eu quero chamar a tua atenção hoje, igreja. A motivação da igreja não pode estar naquilo que Ele pode fazer, mas sim naquilo que Ele é. Por que eu estou falando isso? Eu estou batendo essa tecla, eu vou continuar batendo até o final dessa live. Por quê? Porque quando a motivação da igreja está naquilo que Deus pode fazer, a igreja está agindo como a multidão. Sabe? Significa que enquanto Deus estiver fazendo, eu estou ali seguindo a Ele. Mas quando Deus parar de fazer, eu abandono a Deus. É uma motivação baseada no interesse. E essa é a motivação da multidão. Mas um dia eu e você já fomos multidões. Mas Deus está nos convidando a ser discípulo.
E o que motiva o discípulo é saber quem ele é. Eu quero te fazer a primeira pergunta nessa noite. Será que você sabe quem é o teu Deus? Não. Não diga o que ele pode fazer. Eu estou querendo saber se você sabe quem ele é. Será que no meio do caos, no meio da dúvida, no meio do medo, no meio da dor da ausência, no meio de uma porta fechada, no meio de uma tempestade, você sabe quem é o teu Deus? Ou você só sabe aquilo que ele pode fazer? É aí que está a chave da nossa motivação. Porque quando eu sei quem ele é, o que me mantém no caminho não é aquilo que ele pode fazer, porque eu sei que eu faço não porque eu faço para ele, eu sirvo a ele, não pelo aquilo que ele pode fazer para mim, mas por quem ele é. Porque se ele decidir não fazer mais nada, eu vou continuar servindo a ele. Sabe, irmãos, é uma decisão muito forte que a gente tem que tomar, porque a gente está falando de motivação, você que chegou depois. Porque a motivação é um impulso que faz com que pessoas ajam para atingir objetivos. Todos nós, os improváveis, os imperfeitos, nós fomos chamados com um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua família, Deus tem um propósito para o teu casamento, Deus tem um propósito para os teus filhos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Isso é uma coisa. Agora, se mover em cima do propósito só quando tivermos a motivação certa. Por quê? Porque a motivação certa, saber qual é a nossa motivação, saber para quem nós estamos trabalhando, para quem nós estamos servindo, conhecer Deus na sua essência, saber quem Ele é, vai nos manter de pé em dias de incerteza, em dias de dúvida, em dias de crítica, em dias de guerra. O que vai nos manter de pé, o que vai nos motivar, o que vai nos impulsionar a avançar, a continuar a preparar o caminho, mesmo em dias difíceis, é saber quem Ele é pra gente. Porque quando eu entendo isso, irmãos, eu não me movo por causa de aplauso. Eu não estou preocupado se alguém gostou ou não gostou da pregação. Eu não estou preocupado se alguém está satisfeito ou não, pela igreja está cheia ou está vazia. Eu não estou preocupado se irmãos estão chegando ou se irmãos estão saindo. Eu não estou preocupado se tem músico ou se não tem músico. Eu não estou preocupado se tem ar-condicionado ou não tem ar-condicionado. A minha preocupação é servir a Ele. Porque quando a gente tem esse entendimento, quando eu tenho esse entendimento, que a nossa motivação precisa ser seguir a Jesus, eu não estou preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor. Porque tem muita gente que quer servir a Deus, mas preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. Irmão, descansa nele. Só serve a Ele. Sabe, uma das nossas, quando eu falo nossas, das nossas grandes referências é o apóstolo Paulo. Sabe quando o apóstolo Paulo escreveu aquela passagem, tudo posso naquele que me fortalece? Você acha que Paulo estava com uma rede, deitado numa praia, descansando, tomando uma limonada geladinha ou então uma água de coco? Não. Paulo estava passando por um dos seus piores dias. Mas por que Paulo pôde dizer, tudo posso naquele que me fortalece? Porque Paulo sabia qual era a motivação dele. Qual é a tua motivação, irmãos? Qual é a tua motivação para a igreja dia de domingo? Qual é a tua motivação para entrar numa live de imersão? Qual é a motivação em participar da escola bíblica dominical? O que está te motivando? Não, eu vou porque eu não quero ficar ouvindo piadinha. Eu vou, irmãos, desculpa. Mas isso daí não vai te sustentar. Quando você souber qual é a tua motivação, você vai ter sustento, você terá um fundamento e vai te manter de pé nos teus piores dias. Se você está recebendo essa palavra aí, irmão, fica atento aí, fica atento que a gente já está no meio pro final, já está chegando. Mas por que eu preciso ter esse entendimento de quem é Deus para mim?
pastor, o senhor está falando de motivação, eu preciso entender quem ele é, durante muito tempo a igreja focou naquilo que Deus pode fazer, sabe? Tu vê assim, campanha disso, campanha daquilo, A igreja lota, irmãos. Não estou falando só de uma igreja, as igrejas. Campanha, vai o cantor tal, o cantor pregador tal, lota. Aí quando a gente vê essas coisas, o que nos motiva é aquilo que Deus é quem Ele é, ou aquilo que está acontecendo na vida de pessoas. Eu preciso ser motivado pelo aquilo que Deus é. Aquilo que Deus está fazendo na vida de pessoas é testemunho. E o testemunho edifica, é necessário para a igreja. Mas o que motiva a igreja é entender quem Deus é. Porque quando eu entendo quem Deus é para mim, eu dou o meu melhor de si. Perdão, eu dou o meu melhor de mim. Quando eu entendo quem Deus é para mim, quem Deus é, eu dou o meu melhor de mim. Eu dou o meu melhor. Gemendo, chorando, com dor, sem dor. Igreja cheia, igreja vazia. Com frio, com calor, faça sol, faça chuva. Eu dou o meu melhor de mim porque eu olho e vejo quem Ele é. Ele é aquele que estava na cruz do meio. Ele é aquele que olha para mim e acha algo de bom. Ele é aquele que investe. Ainda investe. É aquele que ainda acredita no pecador. É Ele, queridos. Então eu preciso entender que a motivação que eu preciso para poder permanecer não pode estar atrelada a pessoas. Não pode. A motivação que eu preciso para poder permanecer e me manter de pé é saber quem Ele é para mim. Eu vou te perguntar pela segunda vez, quem Deus é para você? Você que está aí, você que chegou depois, quem Deus é para você? Ah, pastor, Deus é tudo para mim, Deus é tudo para você, irmãos? E se Ele é tudo para você, por que você não está dando tudo para Deus? Sabe o que isso significa? Deus não faz barganha, mas quando eu entendo quem Deus é, eu coloco Ele como a minha prioridade. E às vezes nós achamos que sabemos quem Deus é, mas enquanto a nossa prioridade não for totalmente Deus, a gente vai estar igual o Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas vai chegar um momento que você vai dizer, mas agora os meus olhos te veem. Se Ele é a tua motivação, que Ele seja a tua primazia, que você coloque Ele como centro da tua vida. Sim, o segundo plano sempre será você, o primeiro plano sempre será Deus. O primeiro plano para você sempre é Deus. Ah não, mas o primeiro plano tem que ver com a minha filha, tem que ver com o meu marido, tem que ser o primeiro plano sempre é Deus. E eu não estou falando para as pessoas falarem assim, ah não, o senhor está querendo uma igreja bitolada. Não, isso é bíblico. Por que Davi foi bem sucedido? Davi foi bem sucedido porque Deus era a prioridade para ele. Davi não teve o apoio do pai, Davi não teve o apoio dos irmãos, mas Davi teve o apoio de Deus. Então a nossa motivação precisa, se a motivação me impulsiona, o que vai me impulsionar no dia de hoje? No dia mau, no dia turbulento, no dia de dúvida, no dia de medo, no dia de angústia, no dia de ansiedade, o que vai me dar autocontrole, o que vai me dar paz, o que vai me fazer resgatar o que eu perdi? É saber quem é Deus para mim. Porque quando eu sei quem é Deus para mim, isso me motiva a perseguir. Abre a tua Bíblia, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui? Se saber quem Ele é o que nos motiva, tudo aquilo que nós vamos fazer, estamos fazendo, precisa ser para Ele. E aí andou
um tempo, né? Vários homens e mulheres de Deus falando sobre essa música que está tocando de fundo. Eu não vou entrar nisso, irmão, não vou entrar nisso. Não. Mas, realmente, a gente precisa parar para ver. Se Deus é tudo pra gente, se a gente descobriu quem Ele é, por que a gente está parando e dando ouvido a coisas que já não fazem mais parte do processo? Se a gente sabe quem Deus é, por que a gente parou, estacionou devido a uma dor, uma frustração? Saber quem Ele é muito mais forte do que uma dor de dente, do que uma pancada com o dedinho, do que uma ferida, do que uma traição. Saber quem Ele é a certeza que nos mantém no caminho. Amém? Dando continuidade, Paulo vai falar, faça tudo para a glória de Deus. Tudo, irmãos, a gente precisa garantir que as nossas ações reflitam Deus. Sabe, seja nas crianças, seja na cantina, no berçário, seja com os adolescentes, seja tocando, cantando, pregando, todas as nossas ações precisam refletir a glória de Deus. Todas as nossas ações precisam refletir a glória de Deus. Sim, mas como é que eu vou refletir a glória de Deus no pior dia da minha vida? Como é que eu vou refletir a glória de Deus quando todo mundo me abandona? Como é que eu vou refletir a glória de Deus quando os médicos dizem que não tem mais jeito? Como é que eu vou refletir a glória de Deus quando tudo na minha vida está dando errado? Como é que eu vou refletir a glória de Deus? É simples. Você vai refletir a glória de Deus crendo nele, crendo naquilo que Ele é para você. Irmãos, preste atenção, eu tenho Sadraque, tenho Mesaque, tenho Abednego. Se vocês continuarem a adorar esse Deus, se vocês não adorarem a mim, vai todo mundo morrer na fornalha. O que motivou eles a falarem? A gente vai continuar adorando a Deus. A fé que eles tinham em Deus. A nossa fé impulsiona a nossa vida natural. A nossa fé em Deus. Você quer andar em lugares altos? Para que eu e você possamos andar em lugares altos, primeiro, precisamos saber quem é o nosso Deus. Precisamos conhecê-lo na sua essência. E isso não é do dia para a noite, irmãos. Intimidade custa caro. Intimidade com Deus tem que gastar tempo. Intimidade com Deus é um investimento pesado que nós precisamos fazer para obter. E aí, quando a gente alcança esse entendimento, alcança essa maturidade, alcança essa intimidade, a nossa vida já não é mais a mesma. Aí Paulo vai falar, já não vivo mais eu, Paulo, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, é sobre esse entendimento, sobre essa palavra, eu quero liberar sobre a minha vida e sobre a tua vida hoje. Se você precisa de algo para te motivar, para você estar na igreja dia de domingo. Domingo agora a gente vai ter a nossa primeira mesa de comunhão do ano. Se você precisa de uma palavra para te motivar, se você precisa de uma boa notícia para te motivar, para você estar lá no domingo, Rio 40 graus, aquele sol, se você precisa para estar lá sorrindo no ar-condicionado que lá tem, graças a Deus, será que se você precisa de uma boa palavra, eu vou te dar agora. Procure saber quem é o teu Deus, procure saber quem é aquele que morreu por você, procure conhecer aquele que te aceita como você é. Procure conhecer e entender aquele que riscou o nosso nome do livro da morte e escreveu no livro da vida. Procure entender aquele que enquanto eu e você estamos dormindo, barbando, roncando, ele está lá com os olhos abertos, velando, zelando pela nossa vida, batalhando contra principados e potestades em favor da sua igreja. É isso aí, irmãos. E aí eu quero falar para você, nós precisamos aprender a refletir sobre as motivações do nosso relacionamento com Deus. Porque quando eu entendo quem Ele é e está bem definido, eu tenho entendimento. Primeiro eu entendo quem Ele é e tenho esse entendimento claro para mim, claro para minha caminhada, eu não estou preocupado se Deus ele vai realizar meu sonho ou não. Porque se eu não tenho esse entendimento, eu acho que Deus ele é obrigado a trabalhar para mim.
Eu estou querendo usar Deus para a minha realização pessoal, para a realização dos meus desejos. Deus, eu estou colocando em você, eu quero uma viagem para Cancún com tudo pago. Deus, 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 Deus. Aí você não consegue. Deus, onde é que você está? E você começa a fazer jejum, voto, propósito, em cima de uma realização pessoal, em cima de um sonho teu. Não um sonho que Deus botou no seu espírito, mas um sonho, uma expectativa que você criou em algo. Está errado, irmão. Pediste, não recebeste, porque pediste mal. Então eu preciso ter esse entendimento. Porque às vezes, se eu não tiver com a motivação certa, com a motivação clara, nós estamos buscando a Deus, vamos buscar a Deus em busca de uma realização pessoal. Eu vou buscar Deus, eu vou me converter, porque Deus, Ele tudo pode, foi dito lá. Deus realiza sonho, então se eu me converter, se eu entregar minha vida para Deus, Ele vai me dar minha casa própria. Está errado. Está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Eu não posso, a minha motivação não está naquilo que Ele pode fazer, mas naquilo que Ele é. Porque se Ele quiser, Ele me dá a casa própria. Se Ele não quiser, eu vou continuar morando de aluguel. Mas Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos lá. Às vezes nós falamos assim, bem simples, já estamos chegando no final. É na alegria, na tristeza, é um casamento. Só que será que estamos dispostos a permanecer aos pés da cruz? Na alegria, na tristeza, faça sol, faça chuva? Ou estabelecemos por base de aliança o recebimento de bênçãos? Vai para a igreja, que se você for para a igreja, Deus vai mudar a tua vida. Irmão, Deus pode mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida, mas Ele vai mudar a tua vida, a minha vida, do jeito dEle, para a glorificação do nome dEle. Às vezes Deus vai mudar a tua vida, tu tá morando no Mé, vão querer botar você no Mé, pro Leblon, lá na Zona Sul, Zona Norte, excelente Zona Norte. Zona Sul também deve ser excelente, nunca morei. Mas eu vou falar para você, irmão. Se Deus quiser, Ele tira você do Meia, coloca você na Zona Sul. Mas se Ele não quiser, Ele mantém você no Meia, ou mantém você na Zona Sul. Mas o local onde Jesus te plantar, o nome dEle vai ser glorificado através da tua vida. Porque nunca foi sobre aquilo que Ele pode fazer, mas é sobre quem Ele é. E para a gente poder finalizar, quando a nossa motivação está errada em Deus, quando a nossa motivação está errada, sabe o que Deus faz? Ele implode os nossos sonhos. Sim, isso aí pode... Não pense que Deus é um Deus mau. Mas quando a nossa motivação está errada, os nossos sonhos são implodidos. Porque se tudo precisa falar dele, se tudo precisa apontar para ele, os nossos sonhos precisam glorificar a ele. Porque não é sobre você. Tudo fala sobre Deus. Tudo precisa ser para a glorificação de Deus. Amém? E eu quero deixar agora algo que eu li aqui, eu achei fantástico. A motivação correta em Deus é fundamental para uma vida cristã autêntica. Vou repetir porque é muito forte e é didático, né? A motivação correta em Deus é fundamental para uma vida cristã autêntica. Ao conhecermos a Deus na sua essência, na sua totalidade, as nossas ações, as nossas intenções, elas se alinham ao propósito de Deus. Vou repetir. Quando conhecemos a Deus na sua totalidade, na sua essência, as nossas ações e as nossas intenções, elas se alinham com o propósito de Deus. Então você não vai sair do Meia para morar na Zona Sul porque você quer. Se for projeto de Deus, não se preocupa nem com dinheiro, porque Deus vai colocar na tua mão. Amém? Então pega essa palavra aí. E a gente está finalizando. Eu quero orar por você, para que você, para que nós façamos tudo com a motivação certa. Referente à nossa igreja, domingo a gente tem escola bíblica dominical. Depois da escola bíblica dominical vamos ter o culto. Após o culto, nós vamos colocar mesas lá, cadeiras dentro do santuário,
por causa do calor, e vamos fazer a nossa primeira mesa de comunhão dentro do santuário fresquinho. Você que ainda não deu o nome, procure a Dani, nossa secretária, Daniele. Procura, vê o que você pode levar. Pastor, não posso levar nada. Meu amado, quem falou? Você leva a tua vida. Não se preocupe, porque pela misericórdia de Deus, lá, nós somos uma igreja simples, mas nunca foi critério e nunca será critério para você poder participar de algo, você levar algo ou não. Só vai, porque Jesus já proveu o Cordeiro. Amém? Então vamos orar nessa hora aqui. Tudo aquilo que você faça, a aula dominical que você dá, a limpeza da igreja, o seu dízimo, a sua oferta, sabe, o seu comprometimento, o seu levantar das mãos, tudo aquilo que você fizer precisa ter a motivação certa. E a nossa motivação não são elogios, não são aplausos, não são pessoas. A nossa motivação é Jesus, é saber quem Ele é. Se você que está do outro lado não sabe quem Deus é, eu vou te dar uma dica. Coloca o teu joelho no chão, fecha a porta do teu quarto, fala: Deus, eu só vou sair daqui quando eu descobrir quem o Senhor é para mim. Ele é aquele que nos mantém vivos e de pé. Tudo isso funcionando, o universo, é Ele que mantém. É Ele que nos sustenta. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado por essa instrução. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui. Aqueles que conseguiram entrar, aqueles que não conseguiram entrar, estar conectados. Eu te peço, Deus, que sobre nós venha um tempo novo. Que sobre nós venha com clareza de entendimento a motivação certa. A motivação para manifestar a glória de Deus. A motivação para que eles vejam Deus em tudo. Em cada detalhe da nossa vida. Nos dias bons, nos dias não tão bons. Momentos de dores, de fraqueza, de decepções, de frustrações. No momento de medo, de incertezas. Que todos vejam que a nossa motivação continua a ser Cristo. Porque nós temos a certeza que te servir não é sinônimo de isentar de dores, de problemas. Mas é saber quem está conosco. É saber quem é aquele que nos sustenta nos piores momentos e nos melhores momentos da nossa vida. É isso que pedimos, nos dê clareza de entendimento, Pai. Porque a motivação certa faz o coração humano estar alinhado com o coração divino. Tendo clareza da motivação certa, que és tu, Senhor. Isso nos garante uma vida espiritual autêntica, viver o cristianismo verdadeiro, viver o evangelho real e verdadeiro. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Deus. Em tempos de tanta incredulidade, em tempos de tanta apostasia, em tempos onde homens e mulheres estão sendo mais valorizados do que a presença de Deus, abre os nossos olhos. Porque nós estamos sendo motivados pela Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que o Senhor vela pela Tua Palavra para cumprir. E a Tua Palavra também diz que o Senhor não vai nos deixar sozinhos. Eu te suplico, Espírito Santo de Deus. Eu reconheço o Senhor como uma pessoa. Eu peço a Tua ajuda. Estamos aí adentrando o término do mês de fevereiro. Por favor, Espírito Santo, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos. Que nós possamos ter a motivação certa para poder subir no altar e pregar. Que os nossos olhos não sejam, ó Pai, desviados da verdade. O nosso coração se permaneça íntegro diante dos Teus olhos, Deus. Por favor, Pai, ajuda o cansado, ajuda aquele que está cheio de medo, de dúvida. Ajuda, Senhor, os joelhos vacilantes. Fortalece a fé da Tua igreja, Pai. Porque a nossa motivação é saber quem Tu és. Essa certeza é que nos mantém de pé. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa-nos. Amém. Amém. Bem, queridos, que você tenha uma noite abençoada.
Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida. A gente está terminando, ó. Quero te ver domingo. Pastor, eu estou visitando a igreja ainda. O Senhor está me convidando para estar na mesa de comunhão domingo. Estou te convidando. Rua Godofredo Viana 500, Taquara. Dá um pulinho lá. Mas vá com a motivação certa. Porque quando você for com a motivação certa, os seus olhos estarão em Cristo. E não na simplicidade. Quando você for para a igreja com a motivação certa, você verá aquele que te trouxe, aquele que te mantém, aquele que te resgatou e aquele que diz que você é amado e que você é filho. Amém? Você tem uma noite abençoada, que a mão do Senhor esteja sempre sobre a tua vida, alcançando a tua família. Fica na paz de Deus. E se você puder ofertar, anota a chave Pix da igreja. Abençoa o ministério. Você não é obrigado não, mas se você puder, abençoa o ministério. É 193 915 0002 dígito 03. Chave Pix é o CNPJ da igreja. 193 915 0002 dígito 03. Viu como é fácil? Se você se sentir impulsionado por Deus, faça. Nada por pressão. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Fique na paz. Não se esqueça, nós somos família, somos igreja. Jesus te abençoe. Te vejo presencial domingo, 9h30 da manhã. Em nome de Jesus, fique em paz. Amém. Pastora não está aqui, mas ela está mandando um beijo. Ó. Beijo, fique em paz, queridos. Amém.